Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal aqui do. Eu não sei se eu posso falar o nome das redes, né, pessoal? Nós estamos aqui em duas redes. Tudo bem? Aí, o pessoal do TT, né? Vamos abreviar aí pra gente não tomar um bloco. O pessoal do Instagram. Deixa eu ver aqui. Ah, tem um pessoal querendo aqui até fazer live. Deixa eu ver aqui, o Alex tá por aqui. Alex, sou nova aqui nessa rede, tá? Hoje vai ter aqui uma mega live, a marca da produtividade. Deixa eu já falar aqui com a minha querida Duda. Nós já estamos ao vivo, tá? Tava resolvendo aqui uma questão de aqui uns últimos detalhes pra gente poder entrar ao vivo. Então, estamos aqui ao vivo em duas redes aqui simultaneamente, tá? E eu já peço para vocês que enviem essa live aí para pelo menos 5 amigos, tá? Gente, tem bastante gente aqui no TT, né? Sejam muito bem-vindos, viu? Eu vou trazer um conteúdo diferente aqui para vocês, que eu não vejo ninguém falando disso aqui, de produtividade, de branding, de criação de marca. Então a gente vai falar a respeito disso, tá? Fiquem aqui comigo, mandem as suas perguntas. Deixa eu só ver aqui se a minha querida Duda já entrou. Não, ainda não. Deixa eu mandar até uma mensagem aqui. Ah, já entrou. Pera. Deixa eu chamá-la aqui, parar de compartilhar, né? Porque senão ela não consegue entrar. Ah, Iê! Duda! Cheguei, Oi! gente! Tudo bem, linda? Prazer estar aqui com Tudo! você hoje, Prazer, viu? Érica. Deu certo aí? Tá tudo certo aí? Tudo certo. Eu tô com Então tá duas bom. câmeras aqui. O pessoal aqui no TT, né? Que não sei se pode falar, você sabe, né, amiga? Você Aham. sente mais que eu. Eu não tinha nem colocado o aviso aqui da live, tá? Estamos com bastante gente aqui no TT, viu? Que Depois a gente legal! marca uma live dupla aqui, que eu também tô. É minha segunda live lá, amiga. Sou nova também, viu? Que Bom, legal! em primeiro lugar, muito obrigada. Uma honra estar aqui com você nessa noite. Tô vendo que você tá uma mulher em mega internacional, né? Fazendo Pois é. várias viagens, né? Vejo as suas fotos lá de Paris, uma coisa linda, maravilhosa, glamurosa. E eu queria que você começasse aí fazendo uma breve apresentação aí para a audiência que está nos vendo agora. Que legal. Querida Duda. Obrigada, Érica. Quero agradecer o convite. Obrigada pelo carinho, assim, fiquei super honrada. Eu fico muito feliz quando eu recebo convite de algumas pessoas, né, pra gente poder estar compartilhando experiências, enfim. E eu tava lá, né, em Paris, tava na Europa, cheguei sábado e cheia de coisas incríveis, assim, a cabeça tá a mil. Eu fui realmente para lá com um propósito do reino mesmo, né? Foi algo muito especial na minha vida. E aconteceram mil coisas, mas eu quero me apresentar. Eu sou a Duda, né? Sou empresária, empreendedora, tenho 40 anos. Não E parece? né? Ai, que bom. Hoje eu Eu falei, vou fazer gente, também, amiga, daqui a pouquinho, parece. sério? Eu falei assim, gente, não sei o que a gente tava conversando, eu tava em reunião e depois encontrei uns amigos no café. E aí todo mundo, não sei o que a gente falou de idade, aí eu falei, né? 40 anos, aí todo mundo, não parece, eu, graças a Deus. E eu estou aqui em Alphaville há 1 ano e 6 meses, mais ou menos 1 ano e 7. E na verdade eu sou de Santos, né? Aqui pertinho do litoral. Sou praiana, amo a praia, amo o mar. Tá se acostumando aqui bem, Duda? Muito, muito, muito. O frio, assim, na época do frio deu um chute, né? E eu fiquei meio tensa, mas depois agora eu já acostumei. Amo de paixão aqui, assim, me sinto muito pertencente, né, a Alphaville e Barueri, e tô muito feliz, assim, muito feliz indo para cá. Na verdade, foi a pandemia dá, né, a estrutura, a rota de muitas pessoas.
Eu sou empreendedora na área da beleza, eu tenho uma rede de salões lá em Santos. Uau. E aí a pandemia veio, deu uma mexida com muitas coisas, né? Eu sempre fui do off, entre aspas, sempre fui do online por conta do meu trabalho, né? Sempre fui uma figura pública por conta de toda a história, né, da minha marca. E aí eu, com tudo isso, eu recebi um convite para vir, eu vim e aí deu super certo, gostei. E falei, é aqui que eu vou também estabelecer negócios, né? Então, hoje a gente trabalha com digital também, né? Tanto a parte de gestão de rede, né? A gente tem um time, na verdade, que são parceiros. Eu falo que somos parceiros porque eu não tenho funcionários nem colaboradores, porque a gente trabalha com parceria mesmo. Eu hoje trabalho com posicionamento de marca e imagem na parte do digital por conta da minha história, né, da minha marca, por eu ter criado a minha marca e ter feito realmente um barulho muito grande junto com sócios, enfim, né? Tem todo um time aí para poder honrar e elogiar. E isso tudo fez com que eu chegasse aonde eu cheguei, assim, só um pouquinho, né? Porque ainda tem muita coisa para acontecer. Sim. Mas eu sou muito grata ao Senhor, porque se não fosse por Ele e através dele, eu não teria conquistado tantas coisas e ativado tantas mulheres, né? Hoje eu trabalho também com mulheres, eu tenho um grupo de mulheres que eu trabalho com essa parte do empreendedorismo, ativação, de identidade Uau. mesmo, para pôr a pessoa ali, né? Tipo, o que que eu vou fazer? Duda, eu tenho esse sonho, mas eu não sei o como, né? E aí eu consigo traçar toda uma metodologia para essa pessoa e aí ela sai do ponto A e vai para o ponto B e voa. E isso foi algo muito incrível que nasceu na época da pandemia. É mais ou menos isso. Eu costumo dizer, né, que na verdade na vida a gente não tem problemas, a gente tem oportunidades que a gente pode encarar e usá-las como uma mola para a gente ir aonde a gente Oportunidade. jamais pensou que ia chegar, fazer coisas que a gente jamais pensou que ia fazer, né? É verdade. Então, eu vejo muitas pessoas falando, né, a respeito da pandemia e tudo mais, que teve uma dificuldade, que caiu, que etc, etc. E eu vejo muitas pessoas, né, assim como você e assim como eu, que não olha para a situação, não interessa a situação. Eu vou fazer acontecer. E É nós isso. brasileiros, né, Duda, a gente vê que até o pessoal lá fora gosta muito de trabalhar com funcionários, né, e Aham. parceiros brasileiros, porque a gente tem essa questão de que se não tem, a gente vai dar um jeito, mas vai acontecer. Se não for de uma forma, se não for com salão, vai ser no digital, mas vai dar Sim. certo, né? O Na final vai verdade, dar certo. o que eu gosto muito assim de linkar, que na verdade o salão ele foi algo que realmente foi algo que nasceu da minha alma mesmo, né? Mas eu sempre tive esse lado empreendedor, um lado de comunicação muito aguçado na minha vida. Então, na verdade, foi só um caminho, né, que eu encontrei para trabalhar com tantas pessoas. Hoje eu tenho um funil com mulheres, mas por conta de uma grande história, mas eu trabalho com homens também, eu faço posicionamento de marca e imagem com homens, né? Então, eu tenho toda uma galera que tá ali querendo realmente sair do anonimato e também querendo fazer acontecer, mas assim, em relação a recurso, porque as pessoas acham que tem gente que não acredita em si, né, no seu potencial, tipo, que você É. pode, nós todos podemos o que a gente quiser, né? Mas daí vai depender exatamente do que você falou, sobre a oportunidade de você realmente aproveitar tudo aquilo que está sendo colocado nas suas mãos, né? E de você realmente não ter medo, né, de avançar. Dificuldade tem, né? Eu fui para a Europa agora e, tipo, passei várias situações que eu falei, meu Deus, eu fui para passar 10 dias. E de repente eu me vi em 28 dias, Uau. né? E assim, todo mundo voltou, a minha trip que foi, nós fomos juntas com uma turma. Eu falei para eles, ó, gente, eu vou ficar. Como assim? Eu falei, orei, papai do céu falou que eu tinha que ficar porque tem alguma coisa aqui e eu vou ficar. E eu fiquei. Eu tive medo? Tive medo. Eu sabia falar as línguas, eu dava o meu jeito. E assim, mas eu avancei, né? E para você ter noção, foram oportunidades que foram criadas, geradas. As meninas queriam muito entrar na live, mas são 4 horas de diferença lá, né? E aí eu falei, não tem problema não. Eu falei, a gente vai ter oportunidade, depois a gente combina outros horários para a gente poder fazer.
Mas eu tô com um grupo de mulheres incríveis lá na França, em Paris especificamente, né? Que é a minha paixão. Amei todos os lugares que eu fui, mas Paris ganhou meu coração. Então, eu tô fazendo um trabalho muito incrível lá, né? Junto com algumas meninas também que foram e que aceitaram o desafio de cuidar daquelas mulheres que precisam ser ativadas e ter a coragem que a gente sabe que existe lá dentro, né? A gente só não às vezes a gente precisa só de alguém do lado e falar assim, vai que você consegue, né? Então Duda, ó, depois eu vou querer que você abra esse parênteses aí falando como que você saiu dessa questão, né, de estar lá, não saber direito o que ia acontecer, para se conectar com pessoas e já ter um grupo de mulheres lá. Eu quero depois que você traça essa ponte aí. Mas eu quero aproveitar antes e só falar aqui com o pessoal que está entrando, que eu vi que várias pessoas entraram e eu não consegui falar ainda. tem gente entrando de Paris aí, ó, lá da França, estão entrando. Seja muito bem-vindo. Ah, Duda, eu te falei que eu escrevi um livro em francês, amiga. Não acredito. Foi coisa assim de Deus também, porque eu fiz o meu livro em português. Ah. E aí, óbvio, né? Eu pensei que o caminho comum seria português, inglês, espanhol. Não acredito. Boa francês, noite, gente. Eu nem tinha isso. Agora que você tá falando de França, que eu tô me ligando. Passada. Nisso. Aí eu falei assim, aí um dia eu tava na igreja, eu tava cantando, me lembro como se fosse hoje, que eu faço parte, né, do grupo de louvor da minha igreja. Eu tava cantando lá, aí tinha terminado meu livro em português e ia começar no outro idioma, que era primeiro inglês, né, que foi dos Estados Unidos, e depois espanhol. Tá bom. Aí Deus falou comigo assim, francês. Passada. Porque é francês, né? E aí eu lancei, eu tenho na Google Drive, na Google Livros, tanto em português quanto em francês, e tenho também na minha loja, né? Para o livro físico e também tem o livro digital legal da Google, né? E do Kindle, que tá. Que legal! Você consegue acessar mais de 66 países, né? Com essas plataformas. E você está falando, não tô lembrando, mas eu também, assim, acho um glamour puro, né? Paris, uma coisa linda, né? Eu fiquei muito surpreendida. Eu cheguei sábado, né? E me surpreendeu muito, porque quando eu falei com algumas pessoas, eu não tive muito tempo de encontrar todo mundo pela correria, né? Eu já estava com reuniões agendadas, enfim. E aí, algumas pessoas que eu falei, entre hoje e ontem, que eu falei, né, do tour que eu fiz, algumas coisinhas, não deu para falar muita coisa. E simplesmente eu falei de tudo, mas eu dei ênfase em Paris, né, na França e tal, e falei de alguns projetos que estão rolando e que vão rolar. Aí todo mundo olhou e falou assim pra mim, você foi a única pessoa que eu ouvi no mundo falar que amou Paris e que amou os franceses. Eu falei, gente, isso é propósito de Deus, porque ele permitiu que eu fosse muito bem cuidada, muito bem tratada naquele país, porque ele já tinha alguma coisa comigo lá. Porque se eu não tivesse gostado ou tivesse tido algum problema, igual todos que falaram comigo tiveram, talvez eu não quisesse voltar, né? Ou nem ficasse mais. Eu ia ficar 2 dias, eu fiquei 12. Eu ia ficar 2 dias em Paris, eu fiquei 12 dias em Paris. Então, tem um mistério nisso, né? E de verdade, foi um lugar que eu me encontrei de verdade, assim, não foi só o meu coração, mas eu falei que não fui eu que escolhi Paris. Foi Paris que me escolheu literalmente. Né? Eu recebia muito direct das pessoas assim, você nasceu para morar nesse lugar. É a sua cara. Você é pertencente a esse lugar. Os franceses, eles paravam para falar com... Não tô mentindo, é verdade. Tem pessoas lá, as meninas estavam sendo minhas intérpretes lá, né? Elas estavam comigo na rua, na Champs-Élysées. Eu fui parada por eles para falar que eu tinha muito estilo de lá. E eu ria, porque eu falava, gente, não tem nada a ver, minha cor não tem nada a ver, né? Não era o biotipo das parisienses, mas de verdade, eu realmente fiz isso. Ai, coisa linda, tô com tanta saudade dessas mulheres. Você deu o passe, Deus colocou muitos presentes para você. Você é uma delas. E de verdade, assim, eu realmente ganhei muitos presentes lá, Érica, muitos. Assim, pessoas que foram colocadas na minha vida. Eu tô até arrepiada, ó. Pessoas que foram colocadas na minha vida, assim, a dedo,
né? Ontem me perguntaram assim, Duda, como é que você ouve Deus falar? Né? Como é que você ouviu Deus falar que você tinha que ficar? Na verdade, me senti muito, muito, muito bem quando eu pisei em Paris. Na verdade, a gente veio em Portugal primeiro, né? Aí Paris, depois eu fui para Irlanda e depois eu fui para Espanha. E quando eu cheguei em Paris, eu amei Portugal, achei lindo, tudo encantador, os castelos, nossa, pirei. Mas quando eu cheguei em Paris, eu senti uma coisa muito diferente, muito, como se eu pertencesse àquela terra. E aí, quando eu tava ali já os 2 dias pra gente decidir se a gente ia pra Inglaterra ou não, as meninas falaram, a gente não vai pra Inglaterra, então vamos ficar 4 dias aqui em Paris. Eu falei, tá bom. Aí, quando foi o dia de todo mundo ir embora, eu não tava conseguindo alterar minha passagem. E eu tinha só o dia da minha volta, que era dia 24. E elas voltariam dia 25. E aí, no dia 24, 9 horas da manhã, eu consegui contato com uma pessoa da companhia aérea, da Ibéria. E foi Deus que colocou esse cara no meu caminho, o Carlos. Ele me atendeu com uma excelência. Ele fez todos os testes possíveis de onde eu queria voltar, né? E quando eu queria voltar. Fechamos a passagem, então. Eu adiei, paguei uma diferença bem pequena. E na fé, pela fé, literalmente, porque eu não sabia datas, mas eu sabia que eu tinha que estender. Quando eu joguei a minha passagem do dia 24 pro dia 20, pro dia 10, eu desesperei. Eu falei, gente, é muito tempo. Tipo, eu não tô preparada nem financeiramente para isso, porque eu fui para ficar 10 dias. E quando eu recebi através de uma amiga minha, na verdade, Deus falou com ela, que ela não tinha mais que contar o recurso, né, os euros que estavam na carteira dela. Deus tinha dado uma mensagem para ela na noite e ela compartilhou comigo no café da manhã. Aí eu peguei e fiz o quê? Essa mensagem não é só para ela, não, é para mim. Eu tomei posse. Daquele dia em diante, eu não contei mais um euro da minha carteira. Não contei mais. Gente, de 10 dias que eu fui preparada, eu fiquei 28 dias e voltei com 14 euros dentro da minha carteira. Nossa. Então, o que eu quero dizer hoje para você que tá aí assistindo, eu tô muito arrepiada, muito, 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 porque assim, se você der o primeiro passo, de verdade, com seu coração, com a sua alma, não tenha dúvidas que ele vai construir todo o caminho para você. Lá em Paris, a gente fez uma mentalização com as meninas em um dos almoços que a gente teve de encontro lá com mulheres. E eu falei para elas fecharem os olhos e visualizarem elas dando o primeiro passo e literalmente sendo colocado os porcelanatos gigantes, sabe? Grandões ali. E todas nós conseguimos visualizar a gente dando o primeiro passo e o porcelanato sendo colocado, e a gente dando o segundo, e assim sucessivamente. Quando a gente abriu os olhos, a gente teve a mesma visão daquela área toda preenchida. Então, o que eu quero dizer para vocês é que é real. Eu sou uma pessoa, eu sou de carne e osso, viu, gente? É real. Eu não tô, o que eu vivi é real. Então, se eu vivi, você também pode viver. Duda, como eu posso fazer isso? Eu quero, sei lá, eu quero melhorar nos meus estudos, eu quero estudar fora, ou Duda, eu quero trabalhar fora, ou Duda, eu quero ter uma ascensão, né, na minha carreira. Gente, é só vocês realmente usarem as ferramentas certas, né? Existem ferramentas para isso. E quando eu decidi em 2019, né, para 2020, quando entrou a pandemia, eu decidi que eu ia, daquele dia em diante, fazer diferença. Minha vida ia ser diferente. E eu ia mudar não só a minha vida, como milhares de outras pessoas que estavam ao meu redor. E quando eu dei o meu primeiro passo, que foi vindo para Alphaville, os meus sócios me acharam louca, né? O pessoal, a minha galera toda me achou meio doidinha. Falou, meu, o que você vai fazer num lugar que não tem nada a ver? Você vai trabalhar com o quê? Por que você tá indo? E eu falei, vocês vão ver. E, de verdade, quando a gente tem resultado, a gente não precisa falar nada, né? A gente não precisa dizer. Os resultados, eles dizem por si só. Então, para vocês se atentarem aos detalhes. As pessoas às vezes acham, mas como que Deus fala? Eu falo muito de Deus porque na minha vida tudo aconteceu por causa dele, tá? Então, eu não tenho como tirar ele da minha vida. Então, eu tenho que dar toda a honra e glória a ele mesmo, porque se não fosse ele, a minha história é uma história bem interessante, bem louca. Então, eu sou muito grata ao Senhor pela chance de vida que ele me deu, porque hoje eu tô aqui falando com vocês porque eu tive uma segunda chance de vida mesmo, literalmente. Então, quando eu decidi que eu queria mudar a história da minha vida e que eu queria mudar aquelas pessoas que estavam ali comigo, mas que estavam se sentindo
inertes, impossibilitadas de deslumbrar algo melhor, eu falei, cara, eu posso, porque eu tenho coragem. Na verdade, eu tenho um pouquinho de medo. Eu falei com uma amiga minha, a Deia, acho que ela tá aí na live, né, amiga? A gente falou agora à tarde. E eu falei pra ela, amiga, eu tô com medo, porque veio um projeto muito grande agora na minha mão. E eu falei pra ela, ó, eu tô com medo, mas eu tô com medo, mas o medo é um medo tão louco que não é um medo que vai me paralisar. É só aquele frio na barriga, sabe? Uhum. E mais uma vez eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou sair do meu país, eu vou sair do lugar onde eu me sinto muito segura, né? Porque é a minha língua, é o meu povo, é a minha raça. E tô indo para um lugar totalmente diferente, mas eu tô indo porque tem pessoas que precisam muito de mim lá. E eu tô indo com toda a coragem do mundo, porque na verdade quem tá me levando é o Senhor. Então, com ele eu não tenho medo, entendeu? Sabe aquela música do que a gente cantava lá, né, na escola dominical, quando eu era pequenininha, que cantava, tinha uma música assim, ó, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Tipo, não canto muito bem, mas é mais ou menos isso. Então, quando você coloca realmente Deus na frente, né, você não precisa temer. E aí as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, as pessoas vão aparecendo. Gente, eu conectei, eu fiquei hospedada na casa de uma pessoa, de uma família incrível. Nunca me viu na vida. Sabe o que elas fizeram? Duda, a chave da minha casa tá aqui, ó. Você pode ficar o tempo que você quiser. A gente tá indo de férias com os nossos filhos para esquiar. Você pode ficar aí. Eles nunca me viram na vida. Eu fiquei 12 dias hospedadas na casa deles. Ô, Duda, Então, eu vou te falar uma coisa. Agora imagina, né, que tem muitas pessoas que para tomar uma decisão, elas precisam ver o começo, o meio meio e o e fim. fim. E o que acontece na maioria das vezes é que a gente não tá vendo o meio, a gente não tá vendo o fim, mas a gente tem uma esperança daquilo que pode ser o fim, né? E Deus acaba sempre surpreendendo mais. E aí, imagina você, uns dias antes de você ir, como que você imaginaria que isso poderia acontecer? E se você tivesse que depender de saber disso para você tomar a decisão? Então, eu costumo dizer que as coisas, elas acontecem na vida da gente quando a gente se dispõe mesmo a dar o primeiro passo, mesmo que a gente não esteja vendo ali possibilidades. Mas o fato Verdade. de você se mover, de você ter a fé para falar, eu vou, é o que vai mudando as coisas, né? Vai fazendo também com que elas se encaixem. Antes da gente continuar, deixa eu só dar aqui boa noite aqui pro pessoal que eu até me perdi aqui na lista, viu? Vou falar aqui alguns nomes rapidamente. Tem o Vitinho Rocha, seja muito bem-vindo. A Marcela Santos, Kelly Luciano, Bibi. Boa noite, Vitinho. Verena, doutora Renata Vieira, seja muito bem-vinda. Cris Cesano, Pedro Kilian, Carlinha Quadros, a Jaque, o Felipe, a Larissa Giovanetti, Fernanda, a Luana Ogleari, A linda. Lu, beijo, Lu, Fê, a Um Lari, beijo, Lari, quanto Lu. tempo? A Maria do Socorro, a Minha mãe, Rafaela. mãe, beijo. Ah, sua mama. Eu gosto assim, quando a mãe apoia. Eu, Ela deve estar morrendo de Felipe, saudade. a Rafaela Viale, seja muito bem-vinda. Estúdio Giovana, Giovana Gi, Frari. Acho que é assim, se não for, é, desculpa, é a viu? Gi, Vanessa linda. Ribeiro Correia, Oi, chefe, Pan, beijo. chefe, acho que é Cargo Gourmet, eu acho que é. A Pri Agrise, esse nome não me é estranho, hein? O Alex. Oi, Alex. O Alex falou que tá com saudades. Faz tempo, né, Alex? Eu fiquei umas semanas off, que eu tava fazendo evento presencial, aí não consegui entrar na live em comemoração, né, do Dia Internacional da Mulher. A Jéssica, nail designer, Verônica, seja muito bem-vinda, Mati. Boa noite, Hernando, Mari, Palpim, Matis Cunha, boa noite. Gente, eu já me perdi na lista. Ah, meu querido Érica Bittencourt, muito obrigada, viu? Meu querido Bruno, diretor de TI aqui Eri da cidade Costa, de que Barueri. linda. Valente Odessa, você viu que eu tô meio cega aqui, né, amiga? Tô tentando. Cris Caso.
também está por aqui. Gente, ó, eu vou falando aqui ao longo, são muitos nomes aqui. A gente liga a ring light e chega no final da live, a gente tá cega, né? Totalmente cega com essa luz. Então, querida Duda, vou também fazer aqui uma breve apresentação aí para o seu povo, né? Que eu vi que tem muita gente aqui também. Tem uma galera muito especial aí. Então, meu nome é Erika Alves, eu sou mentora de produtividade, né? Trabalho aqui também na Prefeitura de Barueri, sou mãe também, né? E uma das coisas que me aconteceu durante esse período de trabalho foi que eu conversando com um amigo meu de trabalho, falando algumas coisas que eu fazia, né? Ele falou, nossa, como você consegue fazer tudo isso, né? E aí eu comecei a me dar conta que eu, de fato, fazia muita coisa. E a partir daí, eu comecei a ajudar e focar principalmente nas mães e mulheres, porque a mulher, por natureza, ela já acaba acumulando várias coisas e, às vezes, se anulando. E isso faz mal para ela, né? Então, a gente tem que saber se respeitar também, né? Eu mesma... Abrindo um parênteses aqui, Duda, eu tenho meu planner tá ali no sofá. Eu tenho uma agenda bem puxada, mas eu aqui no meu psicológico tava tudo certo, tava tudo resolvido. Aí eu comecei a sentir umas coisas no meu físico, Duda. Um negócio maluco, né? Eu comecei a sentir meu olho tremer, eu comecei a sentir meu coração acelerar. Falei, gente, tá acontecendo? Porque aqui na minha cabeça tá tudo resolvido. Mas eu exigi tanto de não dormir muito, de acordar muito cedo, dormir muito tarde, ter muitas jornadas de trabalho, né? Simultaneamente. Aí gravo curso, coordeno a TV Inovação aqui da Prefeitura da cidade. Tenho 3 programas na TV Inovação, Mulheres na Tecnologia, que hoje, né? Inclusive a gente teve uma transmissão. Tem os meus estagiários, tem o coworking aqui, que eu também faço a gestão, as parcerias com as empresas, projeto de impressora 3D, tudo que é inovação eu amo. E aí, eu comecei a sentir essa questão em mim, né? E falei assim, gente, eu preciso me respeitar. Porque eu tirei férias, Duda. Pergunta se a pessoa ficou de férias. A pessoa gravou curso. Num dia eu gravei 2 cursos. E tava tudo ótimo. Mas o meu corpo começou a falar, filha, tá exagerando. Você tá indo longe demais nessa sua produtividade. E eu comecei a fazer o quê? Não, tá tudo certo. Vou diminuir o meu ritmo, vou espaçar os meus projetos, porque eu também preciso me respeitar, que isso é um dos pilares, né, da mulher eficiente, que você não é só produzir tarefa, responsabilidade, tarefa, obrigação, filho, marido, casa, não. Você precisa ter um pilarzinho lá, que é o seu autocuidado. Você precisa ter um pilarzinho lá que você vai fazer algo por você mesma. Ah, eu gosto de ler, então eu vou ler. Ah, eu preciso cuidar também do meu corpo, então eu tenho que ter uma atividade física aí também. E aí, Duda, eu agora estou mais light aqui na minha agenda, porque estou passando por esse momento que o meu copo da resiliência ele encheu. E agora estou tentando esvaziá-lo. Então, eu vi até o Alex falando aí, porque, Alex, agora estou aí intercalando, não fazer essa loucura de evento presencial, live e programa e tudo ao mesmo tempo, mas estou sempre por aqui também. Duda, estou curiosa, amei a sua história, amei. E eu queria muito que você contasse como que você saiu do X para o Y, ou seja, como você estava lá, tomou essa decisão. Imagino que, assim, né, é uma coisa difícil, porque a gente, como ser humano, a gente quer sempre controlar, né, o próximo passo, né? Como que eu dou esse passo se eu não, o nosso cérebro fica questionando, né? Peraí, como você vai fazer isso? Não, mas você não se programou. Não, mas como, né? E aí você deu esse passo. Como você fez essa conexão e conseguiu reunir com tantas pessoas lá da cidade? Na verdade, eu recebi um convite bem ousado de uma grande amiga, Elis Freitas. Ela
A Deia lá de Paris, ó, maravilhosa, linda da minha Olá, vida. Deia, seja bem-vinda. Ela me chamou, ela falou, olha, eu me ligou 7h30 da manhã e falou, eu senti no coração que você tem que ir comigo nessa viagem, eu tô indo para Portugal, a gente tá indo fazer um evento lá, Conexão Day, e eu quero que você esteja lá comigo. Aí, antes de eu responder e falar assim, amiga, não dá, ela falou assim, não quero que você me responda não. Ela falou, simplesmente fica com você e mentaliza que você vai. Aí eu tava indo viajar para trabalhar com uma cliente minha, a Raquel, que ela tava aí. Não sei se ela tá na live ainda, mas ela entrou. A Raquel é uma cliente que virou uma amiga, irmã, né? Hoje a gente tem um laço muito grande de amizade mesmo. É uma pessoa muito querida, muito, ela nem sabe. Acho que ela não tem noção do quanto. É uma irmã que Deus me deu. E eu tava indo para lá pra gente fazer, né, o trabalho. Eu tava fazendo uma consultoria para ela em salão de beleza. E aí eu cheguei lá e falei, amiga, eu tenho uma coisa pra te contar. Ela, o quê? Eu falei, ó, eu recebi esse convite, mas assim, pelo que eu tô vendo aqui, pelos meus olhos, eu não sei se vai rolar. Mas eu não quero falar, eu vou mentalizar que sim. E nisso a gente foi trabalhar, fiquei 4 dias, de 3 a 4 dias, acho que lá em Joaçaba, lá em Santa Catarina. E aí, trabalhando, um dia atrás do outro, tal, tal, tal. Quando foi, acho que no terceiro dia, quarto, eu não lembro, a gente foi pra piscina, a gente brinca muito que eu faço mentoria, assim, é mentocar, porque eu tô no carro, a gente tá no carro, eu tô fazendo a mentoria. E ela falou, amiga, vamos dar uma relaxada, vamos ficar aqui na piscina. E aí eu comecei a trabalhar com ela e fazer as coisas que a gente precisava fazer e falar e tal. Ela até falou, nossa, eu tô amando essa mentoria aqui na piscina. Beleza. Ela olhou pra mim do nada e falou, amiga, você vai nessa viagem. Aí eu olhei para ela, eu queria mais uma vez dizer que não, pelo meu racional É, e pelo meu recurso, né? Que ali eu não tinha. Assim, e essa viagem eu recebi o convite, tipo, na quarta, na quinta, e na segunda a gente já estaria embarcando. Foi meu assim que eu Deus. recebi. Então, realmente, aos olhos humanos e nosso, de querer controlar tudo, eu não teria condições nenhuma de ir a tão curto prazo. Mas lá, eu olhando a Torre Eiffel, inclusive, quando eu cheguei lá, quando eu entrei em Paris, que eu pisei, que eu fui para a Torre Eiffel à noite, olhei, o Senhor me lembrou de coisas que eu comecei a falar na minha adolescência. Eu Uau. tenho 40 anos, tá? Então, eu lembrei na memória, minha mãe, eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos, minha mãe, ela falava francês, ela falava algumas palavras comigo em francês, e eu falava, mãe, por que você está falando essa língua? E ela falava assim, filha, é uma das línguas mais lindas do mundo. E eu lembrei disso e assim, eu não lembro de nada da minha vida dos 9 anos para trás. Eu não me lembro, eu não me recordo de momentos da minha vida de 9 anos para trás. E na hora que eu tava debaixo da Torre Eiffel, eu olhei para cima, eu lembrei da minha mãe falando comigo palavras de francês, em francês. E aí na hora eu comecei a chorar e falei, Deus, o que o senhor quer dizer com isso? Aí eu lembrei que na minha adolescência eu sempre falei que a Europa era um amor da minha vida. E especialmente Paris. Sem nem tomar ciência de nada. O que eu quero dizer para vocês é que eu sempre declarei com os meus lábios que eu amava a Europa e que Paris era um lugar épico para mim e que ali eu sabia que o dia que eu chegasse ali eu ia me apaixonar pela França e especificamente por Paris. Eu sempre falei isso. Eu sou uma pessoa que eu conheço alguns países, eu já fui para América algumas vezes, eu conheço alguns outros países, mas eu tive várias oportunidades de ir para a Europa. Só que eu também declarei a vida inteira que quando eu fosse para a Europa seria diferente. Eu sempre disse, se você perguntar para mim, Érica, Duda, mas como que você fez isso? Eu sempre declarei na minha vida que, tendo todas as oportunidades do mundo de conhecer a Europa em vários anos atrás, eu viajei várias vezes para os Estados Unidos, eu fiz várias viagens, as mesmas viagens, e por que eu não fui para a Europa? Porque eu sempre declarei que seria diferente, mas eu não sabia o como e por que seria diferente. Quando chegou nessa oportunidade de eu ir à Europa de uma maneira totalmente inusitada, que não seria provável, eu me recordei de que eu sempre declarei com a minha voz que eu iria para a Europa e seria diferente.
Então, quando isso aconteceu, que não foi no meu tempo, não era no meu tempo, foi num tempo que o Senhor mesmo, de verdade, Deus escolheu para mim, aos meus 40 anos de idade, fevereiro de 22, eu tive a oportunidade de pisar naquela terra. E lá eu lembrei de toda essa história que eu te contei. Então, quero dizer que a nossa palavra tem poder, que os nossos pensamentos, eles atraem sim. Quando você visualiza, você também está trazendo à existência aquilo que você quer. Não é balela, não é mentira, não é historinha de coach, não é. Eu quero dizer que quando você está em comunhão com Deus, tá? Eu tô falando de Deus, eu não tô falando de religião, não tô falando de igreja, não tô falando de nada, tô falando de Deus. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Eu tô falando dele, né? Quem conhece, ele é Deus. Quando você conhece que você tem alguém, algo que pode todas as coisas, mas que você tem que aprender a acessar, tá? Existe um caminho aí para você poder entender como que acessa, como que você consegue trazer à existência aquilo que você sonhou um dia. Hoje eu acordei, olha que loucura. Eu acordei na minha casa aqui, no meu quarto, eu estava no banheiro, lavando o banheiro aqui, de manhã. Eu falei, vou lavar o banheiro. Eu fiquei lavando o banheiro de manhã. Quando eu levantei minha cabeça, eu tava no meu quarto, né, que é a suíte ali. Eu olhei, olha que loucura. Eu já tô morando aqui desde dezembro. Nós estamos em março. Eu tenho 2 quadros no meu quarto. Depois eu vou tirar foto e vou postar lá no meu Instagram para vocês verem. Eu tenho 2 quadros com uma torre. Um é a torre de Paris e outro é o relógio. Quando eu levantei e eu olhei, eu falei, gente, eu tô aqui desde dezembro e eu nunca reparei nisso. Quando eu entrei nesse apartamento, ele já é mobiliado. Quando eu entrei aqui, o que Deus ministrou no meu coração hoje, quando eu olhei aquele quadro, eu tô toda arrepiada aqui falando. Ele quis dizer assim, quando você, eu já sabia que isso ia acontecer, então eu te coloquei, só que você não pegou o código. Você entrou, eu já tinha esses quadros na minha casa, eu não vi. Olha que loucura, eu não enxerguei esse quadro. E hoje, quando eu levantei, que eu olhei, eu falei, gente, é a Torre Eiffel. Gente, nossa, eu tive lá dias, eu cheguei sábado. Então, assim, trazer à existência aquilo realmente que te dá esperança. É fácil? Não, Duda, mas como é que você faz isso? É alguma mandinga, né? Digamos assim. Não, é simplesmente você acreditar que é possível. É E é um possível. exercício diário, né, Du? Diário. Eu tenho. Hoje eu eu tenho. tava vendo um livro que chama O Poder do Subconsciente. Aí ele falou uma passagem, assim, né, que é da Bíblia, que isso me marcou, que é assim como o homem pensa, Assim não é. assim ele é. É, Então, a é gente isso. precisa entender, né, que nem tudo é pau e pedra, nem tudo é matéria, que a Terra, né, tem um centro gravitacional, tem uma energia que faz com que ela fique ali naquele lugar. Uhum. Da mesma forma, a gente não é só isso aqui, cabelo, voz, tem muito mais do que isso. E essa questão do pensamento é algo que a gente precisa exercitar diariamente, porque é muito mais fácil a gente ser negativo. Total. Não dá certo, isso não é pra mim, né? E aí, toda vez que vier esse tipo de pensamento, a gente precisa trocar por um outro pensamento, né? Que é um pensamento, não, isso é pra mim sim, isso vai dar certo. Aí você já para um minuto, já começa a ver as coisas dando certo. Só que isso tem que ser uma construção diária. Porque tem dias que vai ser mais difícil. Tem dia que você vai olhar para sua conta bancária ou você vai olhar para a situação e aí você vai dizer, ai meu Deus, tá difícil. Como, né? Meu Deus. Mas se você criar com a sua mente, isso vai acontecer. Verdade. Ó, é verdade. Eu tenho declarações de amor aqui para você, viu? A Yara tá por aqui, a Andréia, Paris. Ai, que linda. Obrigada, gente. A Déia foi um presentão que Deus me deu lá e a gente construiu uma história linda. E essa mulher vai voar e vocês vão ver depois a história dela. E de verdade, Érica, assim, eu faço a lição de casa real, sabe? Eu tenho um caderno que eu escrevo
Eu tenho os post-its que eu escrevo. Eu amo escrever, né? Então eu não faço, eu não economizo em papéis, porque eu amo escrever. E eu tenho papéis na minha casa, no meu quarto, no meu guarda-roupa. Eu tenho o meu quadro dos sonhos, que é numa cartolina, que eu mesmo recortei, que eu mesmo colei. Depois eu vou tirar uma foto e vou mostrar pra vocês, que tem a Torre Eiffel lá. E eu fiz esse quadro dos sonhos em junho de 2019. E agora, em fevereiro, eu realizei. E eu nem fazia ideia que seria realizado em tão curto tempo de espaço. Então, assim... Duda, e quando a gente está fazendo esse tipo de coisa, que você está lá recortando e colocando, às vezes passa aquele pensamento, né? Gente, que viagem na minha cabeça. Isso realmente é um sonho. Que a gente é louca, você né? a colocar as coisas, elas falam, gente, mas como? Mas como? Eu tive uma experiência porque eu criei um planner, Duda, para me ajudar a me organizar. E aí, dentro desse planner, né? Hoje eu até vendo ele, né? Porque muitas pessoas me pediram, porque tem muita ferramenta, mais de 30 ferramentas, e uma que tá lá é um lugar para você montar o seu quadro em cima dos alvos, em cima da sua visão para o seu Muito ano, legal. para os seus 12 anos de vida, que você consegue ver tudo lá de forma clara. Em uma página você consegue ver 12 anos da sua vida de planejamento. E aí, esse quadro eu fiz ele no ano anterior, ainda nem era o meu planner, fiquei um ano desenvolvendo meu planner, fiz em outro que eu tinha na época. E eu coloquei uma foto lá, não me esqueço, Duda, eu coloquei uma foto de um abdômen. Uau. Porque o meu sonho era ter um abdômen assim, mais marcado. Não é aquela mulher Graciane, forte, mas uma coisa mais definida, né? E eu olhei para aquilo, eu colei, eu olhei para aquilo e falei, gente, eu vou fazer 40 anos, toda essa minha vida foi uma luta, eu já fiz tanta academia, nunca me apareceu um gomo. Eu acho que eu nem tenho isso na minha barriga. Mas eu fui, falei, não, eu vou colar, eu vou fazer, e não importa, eu vou olhar para isso daqui todos os dias, vou visualizar, tá bom. Duda, parece que quando você toma uma ação, que é uma ação de criar, falar, não, eu vou fazer esse quadro. Só o fato de eu fazer, as coisas parece que já começam a se mover. Eu consegui uma médica aqui, consegui uma estratégia ali. E aí, quando terminou o ano, eu consegui riscar o meu objetivo, né? O ano passado. Uau. E os gomos, depois de 40 anos caminhando nesse deserto, eles apareceram. Que eu achei que eles não existiam. Então, é bem importante, né? Você que está aqui com a gente, se você ainda não tem o seu quadro, né, eu sempre falo muito sobre isso. Se você ainda não tem os seus alvos do ano, não importa que a gente está em março, não importa, olha para a situação, olha para... É importante para você ter uma meta daqui até o final do ano e você conseguir visualizar os seus sonhos, saber aonde você quer chegar. É importante, nunca é tarde. Pode ser 30 de dezembro, não é tarde. Então, crie os seus alvos, crie seu quadro e você vai ver isso que eu e a Duda estamos te falando aqui. Eu recebi uma mensagem, Érica, de um treinamento que eu fui no finalzinho do ano. Faltavam 12 dias para acabar o ano. E eu lembro que a última frase que essa pessoa falou, ele falou assim, você tem 12 dias ainda para realizar aquilo que você tem desejo. Então, não deixe de acreditar. Você tem 12 dias para você poder gerar, ter a ação, executar e fazer acontecer. Pode mudar a história da sua vida em 12 dias. Eu acreditei tanto naquela palavra. Eu falei, eu acredito que até dia 31 de dezembro muitas coisas vão acontecer e respostas eu vou ter e eu vou dar mais um passo na minha vida. E eu fiz isso, eu fiz a tarefa de casa, né? Eu tive que estudar, eu tive todo um processo contínuo, né? Depois do treinamento, 30 dias de acompanhamento. Eu fiz a lição de casa, literalmente. As pessoas, eu tenho amigas, tá? Tô falando por experiência própria. Eu sempre costumo falar que tudo que eu tô falando, exemplos que eu tô dando, são coisas que eu já pratiquei, que eu já apliquei, ou que pessoas que estão comigo já fizeram. Então, eu nunca vou falar assim, aleatório. É sempre com realmente mostrando que é possível ou que não é possível.
E amigas minhas que fizeram o mesmo treinamento, a gente estava conversando antes de ontem sobre isso. E elas assim, Duda, eu tô gastando tanto dinheiro com treinamento, com imersão, com palestras, com não sei o quê, só que nada tá acontecendo. Eu falei, então, nada tá acontecendo porque você tá fazendo, você tá indo atrás, mas você tá executando, você tá estudando, tá colocando em prática aquilo que você aprendeu. Aí ela olhou, ela falou, nossa, eu levei um puxão de orelha sem precisar. Eu falei, a gente fez o mesmo curso, o mesmo treinamento, na mesma época, no mesmo final de semana. E eu falei, olha o que eu já construí, o que eu conquistei. E ela falou, olhou para mim, ela falou, realmente você é uma aluna aplicada. Ela falou, eu vi, eu acompanhei você fazendo, e eu parecia uma doida, entendeu? Porque eu fazia mesmo. Eu tava nem aí na rua, dava um negócio que eu tinha que fazer, eu fazia. E eu falei, eu vou aplicar porque assim, eu quero realizar. E você estava falando agora do abdômen, eu achei muito legal, porque no meu quadro eu coloquei exercício físico, que é uma dificuldade que eu tenho muito grande. Eu sou pós-bariátrica já há alguns anos, bons anos, e eu consegui manter, graças a Deus, meu corpo Que e bom. tal. Só que de vez, né, a pandemia deu uma estragadinha aí. Só que eu voltei. Eu falei que a viagem para a Europa me fez muito bem, porque eu perdi os 5 quilos que eu queria perder para poder chegar no meu limite ali, que agora é só malhar mesmo para poder deixar tudo certinho no lugar. Eu consegui, né, sem esforço nenhum, foi muito especial. Então eu voltei com eles a menos, né? E eu fiquei muito feliz. E a minha personal, que é a Van, que eu falei pra ela, Van, eu te amo, porque você não desiste de mim. Ela me mandou mensagem desde quando eu cheguei. Ela falou, Duda, vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. E eu não fui. E eu falei, ela mandou mensagem agora há pouco, antes de começar a live. E ela falou, eu não vou desistir de você. E aí você falou agora do abdômen, e eu já tô aqui na minha cabeça, já vou mandar mensagem pra ela, porque amanhã eu vou começar meu projeto, né, na academia, que também está no meu quadro dos sonhos, que era uma dificuldade que eu tinha. Eu começava e não dava sequência. Eu começava e não dava sequência. E eu coloquei na minha meta que esse ano eu ia, eu ia também riscar como, né, feito, efetuado, como realizado. Né? Então, assim, agora você falou isso, e isso foi um código que eu peguei aqui, e eu não vou abrir mão. Ela mandou uma mensagem para mim, ela falou, quando você vai ter um tempo para cuidar de você? Aí aquilo doeu na minha alma, porque eu falei, mas eu tô cuidando. Ela falou, do seu corpo, você precisa cuidar do seu corpo, porque é ele que te sustenta. E é verdade, né? Eu tantas coisas, e trabalho, e reunião, e não sei o quê, e eu vou deixando para depois, e depois, aí eu chego em casa cansada e tal. Ela falou, tira 1 horinha, 40 minutos, meia hora. É para você, benefício para você. E aí você falou agora do abdômen, já foi um código que eu peguei, já levei uma puxão de orelha, e eu Você já vou ligar pra sabe, Vanessa. o Duda, que eu comecei a fazer atividade física, primeiro que eu queria perder peso, e depois, porque isso aqui, né? Às vezes a Uhum. gente tá com a cabeça com 500 mil coisas. Aí se eu fosse dormir direto, depois de reunião, disso, daquilo, outro, eu não Pira, né? conseguia estar cansada, mas minha cabeça ficava pá, 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 pá. Eu virava, não dormia. Aí eu comecei a ir pra academia à noite, né? Na época, quando eu ainda era solteira e tudo mais, né? Foi a época que eu comecei Uhum. mesmo na academia, pra cansar o meu corpo pra eu Pra conseguir você. dormir, porque minha mente não cansava nunca. Eu tô te É falando, isso. né? Que minha Eu mente, passei ela por isso sempre tá também. tudo ótimo, meu corpo Aham. que cansa. Aí eu comecei a fazer atividade física, porque quando você tá lá morrendo, treinando uma perna, você não fica pensando no seu problema, você fica pensando que sua perna tá doendo, que você quer que aquilo termine logo. Então, Muito. eu comecei a fazer pela cabeça. Hoje em dia eu faço por uma questão estética, mas também pela cabeça, porque se Uhum. eu não treino, começa a desregular, eu começo a não conseguir dormir, sabe? Então, até isso para mim me ajuda, essa questão do treino. E Eu o que eu tive um. costumo dizer, Duda, é assim, para as mulheres, né? Principalmente mãe, não tenho tempo. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma das minhas mentoradas, tem 3 filhos. Casa, marido, ela, Érica, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Falei, ó, Historinha, né? Historinha. pesquisa na internet. Treino HIIT. É melhor você fazer 5 minutos de treino do que 0. É melhor você Verdade. treinar 2 vezes na semana do que 0 vezes. Então, comece de uma forma sustentável, porque às vezes a gente idealiza na nossa mente, tenho que treinar. Então, eu vou todo dia para academia, eu vou ficar 2 horas. A pessoa fazia nada. E ela quer colocar uma rotina difícil de manter, né? No começo você vai, mas depois você larga. Então, é melhor você subindo gradativamente do que você começar e depois desistir, porque não dá para sustentar aquilo. Verdade. Aí eu falei para ela, faz assim, coloca treino HIIT na internet. Aí tem lá 5 minutos,
É 7 minutos. E eu, Duda, várias vezes que eu tava aqui em casa, descansada. Eu falava assim, ai, hoje eu não vou treinar. E eu olhava para mim mesma e falava assim, se você pegar seu celular, meia hora passa assim. Você É não quer verdade. treinar 7 minutos, você toma vergonha nessa sua cara. Eu levantava, colocava o treino no ritmo, porque às vezes minha filha estava dormindo no quarto, não podia sair, né? Minha filha estava muito cedo. E aí eu colocava o treino no ritmo, 5 a 7 minutos ali, acabou. Eu fiz, paguei, tá tudo certo, né? Então, faça pelo menos um pouquinho. Um dia que você não conseguiu treinar com a sua personal, ficar 1 hora lá, né? Que a gente é o que a gente quer, fazendo musculação. Mas você fez um pouco na sua casa, seu corpo já está em movimento. E o É HIIT verdade. ainda, o bom, né, querida Duda? Que ele ajuda você a queimar gordura, né? Então, fica a dica aí para você que quer começar a atividade física, saiba que é possível, viu? Que não tem É, a questão da idade, porque eu com 15 anos eu não tinha abdômen, eu tinha pochete, viu, Duda? Então hoje eu olha. consegui evoluir mais do que quando eu fisicamente teria condição para ser muito melhor, né? Questão Uhum, hormonal, etc. sim. Duda, ó, deixa eu ver aqui que a Andrea tá falando aqui. A Elizabeth também. Elizabeth, um beijo, minha linda. My Beijo, friend. gente. Que A Andrea falou carinho. aqui, ó. Depois daquele dia que você puxou minha orelha, eu mudei totalmente minha alimentação, unha arrumada e cabelo escovado todo dia. Ó, que Ai, que maravilha, hein? linda! Adorei. Isso aí, cuidar da É, gente, né? é uma coisa que eu trago muito comigo, assim, tudo bem, eu sou apaixonada pela área da beleza, né, não posso negar, eu trabalho com isso, eu amo o que eu faço também, eu sou muito apaixonada por isso, mas tem tanta influência na nossa vida, quando a gente acorda, e aí você cuida ali da olheirinha, passa um corretivo, você passa um gloss, um batom, você seca o cabelo, né, você passa um rímel, passa um blush, muda tudo, muda energia, muda clima, muda o dia, muda você, muda o Duda, seu eu vou olhar. falar uma coisa. Você parar para você fazer alguma coisa para você, mostra para você que você é importante. Porque tem gente que não se valoriza e quer que as pessoas façam alguma coisa para ela, mas nem você tá passando essa mensagem para o seu próprio subconsciente. É Você não verdade. tem um segundo para passar um batom, você sai parecendo uma maluca na rua. Olhar para você, né? Eu falo, gente, é o que eu falo muito, né? Na verdade, eu também faço uma consultoria de visagismo muito incrível, né? Que na verdade São é um vários cuidado, talentos, né, Duda? um cuidado de dentro para fora. E quando eu faço isso, quando as pessoas se olham no espelho e veem a transformação que causou, não fui eu que causei, foram elas mesmas, porque na verdade elas já estavam num processo de transformação interna, só que elas não se reconheciam externamente. Mas por que elas não se reconheciam externamente? Porque o que elas estavam já vivendo ali dentro já não condizia mais com a mesma imagem externa e elas não conseguiam entender isso. E aí eu comecei a trabalhar com algumas mulheres e exatamente isso, porque era o que eu via que a necessidade delas, elas não conseguiam enxergar. Hoje, no começo era assustador. Elas viravam a cadeira assim, já prontas, ficavam 5 segundos em estado de choque, umas choravam. E os profissionais olhavam assustados para mim e falavam: tá tudo bem, Duda? Eu falei: gente, relaxa. Daqui 3 minutos vai dar tudo certo. E aí elas saíam saltitantes. Outras, ainda introspectiva, me mandavam depois textos gigantes falando: você tinha razão. Desculpa pela minha atitude quando eu olhei. Pelo amor de Deus, você fala pro profissional que ele é incrível, que as mãos dele fizeram diferença na minha vida, enfim. Vários depoimentos, vários relatos. Então, assim, a gente tem que cuidar da gente. Eu tô falando, né, a gente tá falando voltado pra mulher e tal, mas no modo geral, pessoa, homem, o ser humano, né, ele tem que se olhar, ele tem que olhar no espelho todos os dias e falar: uau, quem eu sou? Quem eu sou? Né? Eu sou a Duda, tenho 40 anos, sou uma mulher incrível, amo a minha história,
amo pessoas e é isso que eu quero passar. O que eu quero passar? Eu quero passar essa alegria, essa determinação. Sou uma pessoa muito determinada, muito executora. Eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. Então é isso que eu quero passar. Então, todos os dias quando eu acordo, e aquele dia que eu não tô legal, porque tá tudo bem você não tá bem, tá, gente? Não é sempre que a gente tá bem. Exato. Eu, esses dias, não estava tão bem. E não era porque eu não estava tão bem que eu não refletia isso. E tá tudo certo você ter o seu momento de introspecção, de você, né, ficar reflexiva por algumas coisas. Tá tudo certo, faz parte da nossa vida, né? A gente cresce, a gente aprende, a gente evolui. Então, assim, só cuidem de vocês, aprendam a cuidar de vocês, né? Do corpo, da alma, da mente, do espírito. É muito importante. Quando você tá bem com você mesmo, você tá bem com o mundo inteiro. Pode cair o teto na sua cabeça, você tá feliz. Eu tive uma experiência, eu não vou me alongar, mas eu preciso só falar que eu tive uma experiência incrível no dia... na sexta-feira. Eu fui parar na Espanha na quinta e aí deu tudo errado com o voo, enfim. Tivemos que ficar lá quase 48 horas na Espanha, em Madrid especificamente. E eu fui parar num hotel, só para vocês entenderem uma coisa que faz muito sentido. Esse hotel estava sendo um dos locais que estava sendo acolhidas as ucranianas. Nossa! Quando eu me dei conta, nós estávamos em 12 brasileiros que perderam a conexão, porque o voo atrasou lá e a gente perdeu a nossa conexão. Então, eles tiveram que nos hospedar. Então, deram tudo pra gente. Um hotel, hospedagem, alimentação, traslado, tudo. Na hora, eu fiquei com raiva. Falei, poxa vida. Falei, caramba, Deus, eu tô tão cansada. Eu criei expectativa de chegar no meu país. Eu queria estar lá na minha casa sábado, enfim. Sexta-feira. E aí, aquilo gerou um estresse emocional em mim. No aeroporto, chegamos muito cansados dentro do nosso hotel. E aí a gente subiu, era umas 2h30 da manhã. Dei tchau pra galera, a gente não trocou o telefone, falamos, amanhã a gente conversa. E eu fui pro quarto do hotel muito brava, muito frio, porque eu tava com uma roupa já para chegar no Brasil. Todas as outras já tinham sido despachadas. Nossa! E então, pensa no estresse, o cansaço, a frustração de você não estar no seu lugar quando você mentalizou que estaria. Uhum. Você criou uma expectativa e se frustrou. E o frio, que eu tenho uma loucura por frio, eu sinto muito frio. E o cansaço físico, emocional, né? E a fome, só que a fome era o de menos, porque eu tava tão estressada e cansada que eu queria dormir. E aí eu só falei com Deus, até fiz um videozinho, falei, gente, eu tô cansada, eu não cheguei no Brasil, aconteceram 1000 coisas, depois eu conto pra vocês e dormi. Quando eu acordei, eu fui a única da nossa turma inteira, estávamos em 12 pessoas, que foi parar no refeitório das ucranianas. Por quê? Duda, eu lembro que quando eu entrei na fila, eu vi uma fila gigante. Falei, nossa, que desorganização, um hotel tão bom, renomado, uma fila gigante pra gente comer. E assim, uma das minhas principais refeições é o café, tá? Eu amo o café da manhã. Também. Então eu tava muito ansiosa pra tomar um baita de um café da manhã. Quando chegou a minha vez de entrar no lugar onde, né, o refeitório onde a gente estava sendo servido ali, a moça falou assim pra mim, quantas pessoas? Aí eu falei, uma. Ela olhou pra mim, uma? Eu falei, Ela olhou, fez assim, tipo, tá bom, e me colocou numa mesa. Quando eu olhei ao meu redor, por 2 segundos, eu vi que as pessoas nunca estavam em uma pessoa na mesa. Eram sempre a mãe e mais 5, 4, 6 filhos, 3 filhos, 2 filhos, sempre assim. E aí eu olhei, falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu não tinha me atentado sobre isso. Eu olhei e falei, o que tá acontecendo aqui? Beleza, deixei meu celular e falei, vou pegar o café. Quando eu cheguei no buffet, não tinha nada. Nada. As pessoas, quando eu parei para olhar, as pessoas estavam famintas, comendo como se o mundo fosse acabar. Eu olhei e entrei em desespero quando eu olhei aquilo, porque eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Até então eu não sabia que era isso. Eu vi a língua, via as pessoas, eu falei, nossa, essas pessoas não são daqui, de nenhum lugar aqui perto. Mas eu não estava muito atenta ao que estava acontecendo ali. Eu levantei, eu fiquei muito irada. Aí eu falei, Deus, o que o senhor quer falar comigo? Eu não aguento mais, eu tô com fome, eu dormi estressada. Eu falando com ele sozinha na mesa, tá? Aí a máquina do café chegou, eu levantei correndo e peguei uma xícara de café. Quando eu peguei uma xícara de café, eu peguei um pedacinho, tinha só uma fatia, um tamanho desse tamanho assim, ó, de melancia. Eu fui lá e peguei. E fui pra minha mesa. Do meu lado tinha uma mãe e uma filha, e elas conversando e tal. E eu só observando. E aí a moça falou, olha, você tem 8 minutos pra levantar da mesa. Pelo que eu entendi, elas já estavam há um bom tempo comendo.
Muita comida, não era pouca, tá, gente? Duas pessoas, duas mulheres, uma adolescente e uma mãe. Da minha idade, acredito eu. Eu olhei pro lado e fiz assim, tinha um prato de fruta. Eu falei, uau, eu vou pegar, tô nem aí. Eu vi que tava ali, elas não tinham mexido. Aí eu fiquei quietinha, esperando elas levantarem. Elas tiraram um pacotinho de dentro, tinha uma caixinha de sucrilhos que estava vazia, elas cortaram assim um pedaço, pegaram as frutas, colocaram dentro da caixinha de sucrilhos, sorriram uma para outra e falou, deu certo, tipo, vamos. Quando elas fizeram aquilo, eu fiquei muito frustrada, porque eu falei, caramba, era a fruta que eu ia comer, porque assim, cara, até eu sair do hotel para poder procurar algum lugar, e na hora eu só falei assim, Deus, o que que o Senhor quer me mostrar? Porque existe um código para tudo na vida, gente. Tudo que você está passando. Comecem a observar ao redor de vocês. Comecem a observar as coisas, a natureza, a chuva, o sol, a estrada, o carro, o passarinho. É sério, é super sério isso. Eu fiquei brava assim na mesa, pensando. Aí Deus falou assim para mim: Ah, Duda, como é que ele fala? Eu peguei o celular e apareceu um versículo assim: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí Deus deixou bem nítido assim para mim. Todas as coisas, até as que não estão aparentemente bem. E quando eu olhei todo aquele redor, ele falou, você está preocupada com a fome que você está sentindo? Você está hospedada muito bem, você ganhou tudo, você ganhou estadia, você está indo para sua casa, para sua residência, para o seu lugar. Essas pessoas aqui, elas não sabem qual vai ser o dia delas de amanhã. Na hora eu tava na mesa, eu comecei a chorar. Eu agradeci a Deus. Eu saí totalmente desnorteada do refeitório e fui pro lounge do hotel. E comecei a observar. Sabe o que eu vi? As cenas? Mulheres com um olhar muito desesperador. Olhar assim, hoje eu tô aqui, mas amanhã o que vai ser de mim? As crianças sorrindo, felizes. E eu falava, meu Deus, essas crianças não sabem nem aonde estão, o que está acontecendo. E a cena mais forte que aconteceu foi que eu estava sentada e tinha um lobby do hotel, ali o lounge, e eu vi duas crianças com patinete dentro da recepção brincando, e uma mãe, e de repente eu vejo o marido entrando. Esse marido, ele estava fardado. Ele provavelmente veio deixar a família. E aquelas crianças brincando ali, e aquela mãe tentando mostrar muita força, com um sorriso tímido no rosto, ele olhando com um olhar de eu não sei se eu vou ver vocês de novo, mas eu amo vocês. Mas muito forte, porque ele estava com dois filhos ali que para eles era festa. E ele deu tchau, deu um beijo, eles se abraçaram e ele voltou provavelmente para a Ucrânia. E quando eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus, eu tô reclamando do quê mesmo? O café da manhã que eu não tomei? Então, olhe ao seu redor, porque a sua dor, ela pode ser tão pequenininha, perto de tantas outras coisas, que não permite que você queira desistir de algo que está na sua vida. Essa cena foi a mais forte para mim entre todas. Muita cruz vermelha chegando, com muitas doações, as mulheres andando para um lado para o outro, muito desnorteada, as pessoas pegando comidas e levando para os quartos. Sabe por quê? Passaram 7 dias sem comer nada. 6 dias andando para poder chegar em algum lugar, para poder serem transportadas, né, para o Brasil ou para a Europa, para os lugares onde estavam sendo, né, recepcionadas. E aí eu preocupada com a minha fome, né, com o meu café da manhã, que é o que eu mais amo, e aquele pai com um sorriso no rosto, mas você via a dor no olhar, mas com um sorriso lindo no rosto, beijando a esposa e os filhos, e indo para um lugar que ele não sabe se ele vai voltar com vida. Então, assim, antes de eu chegar no Brasil, eu precisava passar por essa experiência. Eu fui a única brasileira que tive essa experiência. Todos os outros não estavam no mesmo lugar. Eles falaram, mas como você foi parar lá? Eu falei, eu vi um monte de gente, eu fui. Mas a experiência era para eu viver aquela experiência. Era para eu poder fazer uma reflexão de tudo e poder ajudar outras tantas milhares de pessoas. Que todas as pessoas que passarem pela minha vida, eu vou contar sobre essa história, porque foi um marco na minha vida. Teve jornais
entrando para entrevistar as ucranianas. Os maridos todos tiveram que ficar, só tinha alguns homens lá no hotel e os que estavam eram pessoas que tinham sido dispensadas, né, por algum motivo de saúde e tal. Então eles estavam com a família, mas poucos, eu acho que deveria ter uns 5 homens no máximo. Então, assim, vamos dar valor à nossa vida, vamos dar valor à nossa pátria, ao nosso país, às pessoas que a gente ama, aos nossos filhos, aos nossos maridos, aos nossos pais. Eu recebi uma história, uma lição de vida absurda em 24 horas. E aquilo ali mudou a minha perspectiva de vida pro resto da minha vida. Pro resto da minha vida. E então, assim, o que eu quero deixar para vocês é que a gente tem que olhar o macro. A gente não pode olhar aquele pontinho, sabe o pano branco? Quando tem um pontinho preto, ele chama mais atenção do que o pano branco, né? Só que se você olhar o todo, você vê aquele pano branco enorme. Todo enorme para você poder escrever a tua história toda de novo. Então, tira o foco daquele ponto preto. Tira o foco, sabe? E foca nas coisas grandes. Foca no que você pode proporcionar para a sua vida, para a vida da sua família. Foca no que você é ou aonde você quer chegar. Duda, eu tô acabada, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei para onde eu vou, eu não sei que direção tomar. Procurem pessoas que vão te elevar. Você é a média das 5 pessoas que andam com você. Se você olhar ao seu redor e as 5 não tiverem te agregando em nada, corta, cai fora. Cai fora. Aprende, renasce, vira uma fênix, uma águia e volta e vai resgatar. Vai resgatar as pessoas que você ama. Então, assim, essa é a mensagem que eu tenho que entregar para vocês. Eu sei lá por quê, que eu já fiquei, né? Já peguei aqui, já comecei a falar, mas é o que eu senti no meu coração. Eu precisava dizer isso, eu não sei quem precisa ouvir, mas toda vez que eu falo para alguém, eu tô falando para mim mesma. E de verdade, que vocês tenham entendido e pego o código dessa história, que para mim foi muito de grande valia e de grande importância. É verdade. Nossa, eu fiquei aqui impactada, que eu sou assim, né? Sou um pouco mole para essas coisas, viu, Pri? Eu vou, Duda, eu luto, mas essas coisas assim ainda dói meu coração de ver, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas é uma história extremamente inspiradora, né? Porque pra gente olhar de fato, né? Mas para a dor do outro, né? E deixar de achar que o nosso problema é o pior, é aquele que não vai ter solução nunca, e a nossa dor é a pior. E não, né? A gente, mesmo com a nossa situação, a gente tem condição de dar a mão e ajudar outras pessoas. Eu vi aqui que a minha linda Priscila Santana entrou. Um beijo, Pri. Pri. Beijo, Pri. Saudade também. Duda, amei falar com você, viu? Obrigada, você é assim, uma simpatia, Obrigada. Você tem esse jeito assim, você é uma pessoa que parece ser uma pessoa tão acessível. Eu sou desse jeito, tá? Que é por isso que os franceses quiseram te agarrar e deixar você por lá mesmo, entendeu? Que você emana isso, né? Eu amei conversar contigo, obrigada. Viu, Duda? Você é sensacional. Amei. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Quero te encontrar pessoalmente, vamos tomar um café. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você. E o que eu puder também contribuir na sua vida, né, na sua história, no seu legado, eu quero dizer que eu estou à disposição, tá bom? Meu amor, eu também, viu? Muito obrigado. Um beijo, fica com Deus. Obrigada, gente. Vamos marcar esse café, ó. Vamos, beijo. Viu, meu amor? Fica com Deus. Um beijo para todos vocês que estiveram aqui conosco, viu? Tchau, tchau. Obrigada, gente.